Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre poliedros. Beleza, então o que são poliedros? Vamos olhar aqui. Poliedros são sólidos geométricos com faces formadas por polígonos. Os lados dos polígonos são chamados arestas e seus vértices do poliedro. Então, nós temos aqui um desenho de um poliedro, né? Esse aqui é um prisma, e todo poliedro, suas faces são polígonos. Então, por exemplo, caixa de sapato é um poliedro, um paralelepípedo é um poliedro, uma pirâmide é um poliedro. Então, poliedros são sólidos que as suas faces são todas polígonos. Pode ser quadrado, pode ser retângulo, pode ser um triângulo, né? Pode ser pentágono. Então, as faces têm que ser polígonos. O que são polígonos? São formas geométricas planas, ok? Aí nós temos poliedros convexos e não convexos. O que é a diferença entre os dois? Que se eu traçar uma reta dentro do poliedro, nenhuma parte da reta fica fora, diferente desse, ó. Se a gente traça um segmento de reta, tem uma parte do segmento de reta que fica fora. Então, esse caso aqui é um poliedro convexo e esse caso aqui é um poliedro não convexo. Dentro dos poliedros cabe uma relação muito importante que é chamada relação de Euler. Euler foi um matemático muito importante para a matemática, que ele trouxe contribuições importantíssimas. E essa relação é V mais F igual a A mais 2. Esse V de vértice, F de faces, A de arestas mais 2. Então, ele disse o seguinte, que se você somar vértices mais faces de qualquer poliedro, este valor dessa soma é igual se você somar as arestas mais 2 deste poliedro, ok? Um exemplo que nós temos disso é esse octaedro aqui. Ele é um poliedro convexo de 6 vértices, 8 faces e 12 arestas, como indica a figura aqui. Então, neste caso, a fórmula verifica, olha só. Se a gente somar vértices mais faces deste poliedro, ele tem 6 vértices e 8 faces, 6 mais 8, 14. O outro lado da equação está o A mais 2, né? Então, arestas mais 2, então arestas é 12, mais 2 dá 14. Então, 14 é igual a 14, certo? Um exercício aqui para a gente praticar. Esse exercício é da PUC do Paraná. Qual o número de vértices de um poliedro de 8 faces triangulares e de 4 faces quadradas? Então, olha só. Ele quer o número de vértices, não temos. Ele falou que ele tem 8 faces triangulares e também tem 4 faces quadradas. Só que a gente também não tem o número de arestas. Só que pelas faces a gente consegue achar o número de arestas. Então, olha só. Se ele tem 8 faces triangulares, eu vou multiplicar 8 vezes 3, porque são triangulares. Triangular é 3, né? E 8 vezes 3 vai dar 24. Agora eu tenho que dividir por 2. Por que eu tenho que dividir por 2? Porque cada face de um poliedro se divide, se você planificar esse poliedro, cada aresta vai dividir para cada 2 faces desse poliedro. Então, por isso eu tenho que dividir por 2. Então, 24 dividido por 2 dá 12 arestas. Mesma coisa eu vou fazer com essas faces quadradas. Se tem 4 quadradas, então 4 vezes 4, 16. Aí 16 dividido por 2, 8. Somando 12 mais 8, nós vamos ter um total, então, de 20 arestas. Então, vértices é o que ele quer que a gente calcule. Faces 12 e arestas 20. Então, aplicando na relação de Euler, substituindo os valores aqui, então, V é o que eu estou procurando, faces 12, arestas 20 mais 2. Então, nós vamos ter 20 mais 2, 22 aqui. Nós passamos o 12 para cá, vai ficar 22 menos 12. Então, nós temos o total de vértices, 10 vértices, ok? Vamos falar agora sobre os poliedros de Platão. Platão,
Ele foi um filósofo muito antigo, antes de Cristo, e ele também foi matemático, né, filósofo. Naquele tempo, todos eram filósofos, a partir da filosofia que se achavam as outras ciências. Quais são as características dos poliedros de Platão? Todas as faces têm a mesma quantidade de arestas. Em todos os vértices concorre o mesmo número de arestas. O poliedro atende à relação de Euler. Então, essas três características. Vamos ver alguns poliedros de Platão. Nós temos esse aqui, o nome dele é tetraedro. Ele tem 4 faces triangulares, 4 vértices e 6 arestas. Outro poliedro de Platão é esse aqui, que o nome dele é hexaedro ou cubo. Ele tem 6 faces quadradas, 8 vértices e 12 arestas. Outro poliedro é este aqui, o nome dele é octaedro. Ele tem 8 faces triangulares, 6 vértices e 12 arestas. Outro poliedro é este, o nome dele é dodecaedro. Ele tem 12 faces pentagonais, 20 vértices e 30 arestas. E o último poliedro de Platão é esse aqui, o nome dele é icosaedro. 20 faces triangulares, 12 vértices e 30 arestas. Ok, pessoal? Aqui está um pouco sobre poliedros e também falamos sobre os poliedros de Platão, tá bom? Até a próxima aula.